Saudações a todos e a paz do Senhor. Você está chegando no canal Não Sou Pastor. Eu sou Alexandre Luiz, criador do canal, e estamos começando agora esse vídeo falando sobre como você pode começar a ler a Bíblia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o hábito da leitura não é comum nos brasileiros. Dificilmente você encontra alguém, dificilmente você tem um amigo, um parente que gosta de ler. Geralmente, nós brasileiros, nós não gostamos da leitura. Por quê? Porque não é um hábito que nos é ensinado desde a infância. O correto é crianças começarem a ler, praticarem o hábito da leitura, para que adultas elas possam ser bons leitores. Acontece que muitas das vezes nas escolas somos obrigados a ler aqueles livros paradidáticos, Dom Casmurro, O Cortiço, e talvez eu possa pegar o meu exemplo, você nunca teve interesse em ler esses livros, mas era obrigado pelo professor de português a ler e ainda fazer um resumo do livro. E aí pode ser que possa ter gerado um hábito em você de ter repulsa à leitura. Porém, como bons cristãos, como servos de Deus, filhos do Altíssimo, eleitos pela presciência de Deus, salvos através do sangue de Cristo, nós devemos ler as Escrituras. Esse hábito de não gostar de ler deve ser abandonado. Primeiramente, a Bíblia vai dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você não gosta de ler, você deve abandonar esse hábito e passar a ler as Escrituras. Jesus Cristo ele vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eles pecam porque não examinam as Escrituras. E antes de falar para você estudar a Bíblia e você ser um teólogo e um exímio conhecedor nas Escrituras, eu queria te incentivar a começar a ler. Então, o que eu gostaria de dizer? Se você é aquele tipo de crente que passa horas e horas vendo reels no Instagram, mexendo no Instagram, vendo vídeos no YouTube, no Twitter, você passa muito tempo do seu dia às redes sociais, eu preciso lhe dizer que você deve parar com isso. Eu não estou dizendo para você ser extremista e parar de mexer nas redes sociais. Não, nada disso. Eu estou querendo dizer que as redes sociais, as mídias sociais, elas competem com a leitura. Então, se você gasta muitas horas nas mídias, é óbvio que você não vai ter tempo para a leitura. E isso não é só para a Bíblia, isso é para qualquer outro livro que você queira ler. Então, se você é esse tipo de crente, meu irmão, para com isso agora, a partir de hoje. Dedica tempo mais à leitura e dedica um pouco de tempo para as redes sociais. Primeira dica que eu queria te dar, vou te dar aqui 2 dicas para você começar a ler a Bíblia. A primeira, cara, começa hoje. Você tem que ter iniciativa. Esse vídeo aqui, eu estou lançando ele em setembro de 2023, o ano já está acabando e não tem como você iniciar o plano de leitura, que geralmente as Bíblias têm um plano de leitura. Geralmente as Bíblias têm um plano de leitura diário para você ler a Bíblia em um ano. Geralmente são 3 capítulos da Bíblia. Como a gente já passou do meio do ano, não vai dar para você começar e ler a Bíblia toda. Mas você pode iniciar a leitura bíblica, sem o objetivo de ler ela toda até o final do ano. Então, meu amigo, comece hoje. Separe o dia de hoje para a leitura. A Bíblia vai dizer que se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Esse texto eu posso pegar também para a Escritura, trazendo esse exemplo agora. Se você quer começar a ler a Bíblia, então hoje comece a ler a Bíblia. Se o Espírito Santo tocou no teu coração, hoje comece a ler as Escrituras. Não deixe para amanhã. Não, amanhã eu vou começar a ler. Não, hoje é sexta, então domingo eu começo a ler, que é para mim começar. Não, começa hoje, começa sexta-feira. Ah, mas o ano já está quase acabando. Então, mas começa a leitura bíblica agora, para que você possa se acostumar com a leitura bíblica. E aqui eu vou para a minha segunda dica. A primeira, começa hoje. A segunda, busque o que lhe interessa nas Escrituras. Muito difícil eu falar para você, começa a ler a Bíblia e pega texto aleatório. Não, você tem que ler as Escrituras e você tem que entender o que você está lendo. Eu não posso chegar para você como um cristão que está iniciando a leitura bíblica agora e falar, meu irmão, começa a ler
é o livro de Levíticos. Começa a ler o livro de Deuteronômio. Muitas coisas você não vai entender. Então busca nas escrituras aquilo que te interessa para que você comece a leitura. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito da história de Davi. Nossa, eu acho que eu fico muito impressionado quando eu vejo um pregador falando sobre Davi, quando eu vejo um estudo bíblico, uma exposição, falando sobre a vida de Davi, sobre sua juventude, sobre seu reinado. Então, foca nisso. Começa a leitura bíblica pela história de Davi. Se você gosta de Davi, começa a ler a Bíblia sobre a história dele. Primeiro, no livro de 1 Samuel, você vai ler os primeiros capítulos, vai falar sobre a mãe de Samuel, vai falar sobre o profeta Samuel na casa, no tabernáculo, no tabernáculo, junto com Eli. Aí depois vai falar sobre o povo querendo que Deus levante um rei, Deus vai levantar Saul, e depois vai começar a falar sobre Davi. Então inicia a Bíblia, inicia o texto bíblico no livro de 1 Samuel, se você gosta da história do rei Davi. Não, eu não me interesso tanto pela história do rei Davi, eu me interesso mais pela criação do mundo, o início da era da humanidade. Então começa no Gênesis. Não, eu não entendo o Gênesis, eu quero entender mais sobre Cristo. Então começa a leitura nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você começando a ler a Bíblia com assuntos que lhe interessam, você vai começar a gostar de ler as Escrituras. Porque vai ser assim, você gosta da história do rei Davi. Você vai ler todo o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver toda a história do rei Davi, você vai se impressionar, vai ficar encantado, mas a história dele vai acabar. Vai acabar, Davi vai morrer, e vai se iniciar a história de Salomão. Você acabou de ler a história que lhe interessa. Mas agora você vai ficar curioso pela história que vai suceder Davi, que é a história de Salomão. Então você vai ter o interesse de conhecer a história de Salomão. Depois que Salomão morre, o filho dele, Roboão, vai virar rei de Israel. E aí você vai se interessar pela história de Roboão e pela divisão do reino. A divisão do reino com Roboão e com Jeroboão. E você fica, nossa, Israel se separou? Então você vai começar a ter interesse em buscar a história de Israel. Tá vendo como você começou com a história de Davi, mas agora você já está interessado em conhecer a história de Israel? Depois que você lê toda a história de Israel, você vai chegar no cativeiro da Babilônia e o livro vai acabar. Mas aí você sabe que lá em Daniel vai falar sobre cativeiro na Babilônia. Aí você vai para Daniel, você quer continuar a história. Então você vai para Daniel e Ezequiel, que vão falar sobre esse cativeiro. Depois do cativeiro vem Esté, então você vai ler o livro de Esté. E depois que termina o livro de Esté, tem o livro de Jó. Se você for pegar a sequência do livro de Esté, você vai encontrar o livro de Jó, e você vai ficar, nossa, eu quero conhecer a história de Jó. Aí você vai começar a ler a história de Jó e vai ficar impressionado com a história. Tá vendo como você iniciou a leitura bíblica com um assunto que você tem interesse, mas esse assunto te levou para outras histórias? E aí, você que começou com Davi, você conheceu a história de Davi, conheceu a história de Israel, você leu o livro de Jó, você vai ver que Deus promete a Davi que o reino dele não terá fim. E aí você vai ver que aquele que vai suceder Davi lá na frente, quem é? É o Cristo, lá dos evangelhos. Você vai para os evangelhos. Por mais que você faça essa leitura aleatória, você começa aqui em Samuel, você vai para frente, depois você volta, mas você vai começar a ler com algo que te interessa. Então, o conselho que eu te dou, as dicas que eu te dou começa hoje, começa a ler a Bíblia hoje, não deixe para amanhã, não. Amanhã não. Se hoje tu quer começar, então começa hoje. Começa com a história que te interessa. Você começando com a história que vai te interessar, você vai ler e ela vai te puxar para outras histórias. Por mais que você comece com Davi, você vai querer saber o que aconteceu antes de Davi. Aí você vai ler o que vem antes. Você vai ler os Juízes, você vai ler Ruth, você vai ler a saída do povo do Egito. Então, no final, você vai ter um interesse em ler as Escrituras. E aí, depois que você conhece essa história, que você já se apaixonou pela leitura bíblica, aí você inicia um plano de leitura. É sempre importante você ler o texto e entender. Não vem com essa de ler o texto por cima, como se você estivesse lendo um jornal, não. Você vai ler a Bíblia para você entender.
Você vai e você lê um capítulo, você não entende, você volta a ele. Você não entendeu, você volta. Você não entendeu, você ora e pede para Deus abrir tua mente, iluminar os teus, Senhor, ilumina os meus olhos. Quero dizer que esse vídeo aqui é voltado para você que é cristão, você que é crente e não tem o hábito de ler a Bíblia. Meu irmão, começa a ler a Bíblia hoje. Você é crente, você precisa entender as Escrituras. Amém, meus irmãos? Então, eu agradeço você que está nos assistindo. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por ter entrado no nosso vídeo, se você chegou até aqui. Eu espero que você inicie a sua leitura bíblica com os assuntos que te interessam. E eu queria que você escrevesse aqui nos comentários o que te interessa mais na Bíblia para você conhecer. Qual história te deixa mais curioso? É a história de Davi? Escreve aqui, eu quero conhecer a história de Davi, quero conhecer a história de Salomão, quero conhecer a história dos juízes. Escreve aqui nos comentários. O texto, a história bíblica que vai te dar esse pontapé inicial para você ler as Escrituras, tá bom? Se inscreve no nosso canal, nos ajuda, dá um like, nós estamos começando agora, e se você gostou do nosso vídeo, é isso. Até a próxima e Deus abençoe vocês.